Fala pessoal, beleza? Bom, vou trazer para vocês aqui hoje um vídeo que vai falar um pouquinho aí de uma conversa que eu acabei tendo aí com alguns amigos, um encontro que a gente teve num restaurante e aí surgiu alguns assuntos de bolsa de valores e a gente começou a falar de alguns de perfis, de modalidades de operação e a gente acabou entrando naquela questão, né? Se cada um se realmente se conhece, se a forma que está operando está certa, se está caindo em alguma pegadinha e tal, né? Então eu resolvi falar um pouquinho para vocês. Espero que vocês gostem. De antemão aí já peço para vocês deixem o like caso gostem do vídeo e se inscrevam para dar aquela moral aí pro nosso canal. Como que é definido, né? Como que a gente define hoje, a gente consegue fazer aí, identificar o nosso perfil através de algumas pesquisas que são feitas por bancos, corretoras, gratuitamente aí você consegue responder algumas perguntas para basicamente se enquadrar em um perfil ou outro, que eu vou falar um pouquinho de cada um daqui a pouco. E esses perfis são classificados, vamos dizer assim, né? Basicamente, levando em consideração o grau de tolerância a risco que você tem num momento, né? Ou até mesmo não digo o resto da vida, mas para o objetivo que você está propondo durante um tempo da sua vida. Então, a grau de tolerância a risco, em cujo as pesquisas geralmente analisam o conhecimento do mercado, seu, situação financeira, renda e patrimônio, né? E principalmente os objetivos que você pretende ali naquele período, pelo menos. Então, basicamente, para definir o seu perfil, leva-se em consideração esses fatores. E aí, diante dessa pesquisa que é feita bem rápida, você pode ser enquadrado em um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil arrojado, também chamado de agressivo. O perfil conservador, né, é aquele que busca uma segurança do patrimônio. Ele não quer correr risco para tentar maiores rendimentos, então ele tenta, vai ter um rendimento mais baixo, provavelmente, mas ele tem uma segurança maior. Moderado é uma pessoa ali mais versátil e ela admite ou pode admitir, né, dependendo do tamanho do patrimônio, correr mais riscos em busca de maiores rendimentos. Mas ela tenta equilibrar bem a sua carteira ali para a questão de investimentos mais conservadores e agressivos. E o arrojado, né, o agressivo. Esse é um perfil que geralmente, né, é recomendado que a pessoa tenha um bom conhecimento do mercado. Ela aguenta geralmente momentos que a gente costuma falar aí de frio na barriga, né, onde tem uma oscilação grande. Busca isso tudo em busca de rendimentos mais altos. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Justamente a característica aí do perfil. E mesmo sendo um investidor arrojado, né, e justamente pela característica, né, dos investimentos que essa pessoa busca, é recomendado que ela possua algumas reservas mais conservadoras para proteger o seu patrimônio. Né? Então, sim, basicamente nos perfis que são classificados aí, são esses três. E pensando aí no perfil arrojado, agressivo, vamos olhar um pouquinho aqui para um gráfico, que é onde a gente vai entrar um pouquinho aí da disciplina, do objetivo que você tem quando você está operando, por exemplo, no mercado de capitais, como um perfil aí, né? No caso, você tendo um perfil mais arrojado. Lembrando sempre, né, nessa questão, é sempre bom que você tenha um conhecimento. Então, quando você está operando aí no mercado de capitais, basicamente você tem algumas modalidades que são as três aqui citadas, que é o day trade, o swing trade e o position trade.
As três basicamente se diferenciam pelo tempo de duração da operação. Então, o day trade aí em torno de minutos, horas, né? Aquele que faz ali no dia as operações, realiza no dia as operações. O swing trade faz a operação entre dias, levando alguns dias em consideração ou até semanas. E o position trade, meses ou anos. É aquele que compra, mantém aquela ação durante um tempo. É o clássico investidor que a gente fala, né? Que ele está preocupado ali, muitas vezes até com os dividendos da empresa, nem tanto com a valorização, mas pensando bem a longo prazo. Mas então, quando a gente fala aí na disciplina, e aí o que é muito importante se conhecer e saber se você está suscetível ao que o mercado te mostra, né? Vamos pensar aqui um pouquinho nesse gráfico do Ibovespa, que pode ser também utilizado, a mesma ideia, o mesmo padrão aí, para a gente em outras ações, né? Mas eu peguei aqui o do Ibovespa simplesmente para mostrar aqui, por exemplo, uma tendência de alta, né? Nós estamos aqui com uma tendência de alta nesse período gráfico, onde a gente vê aí topos e fundos ascendentes, o que sinaliza uma tendência de alta. E quando a gente fala em uma tendência de alta, quando a gente pensa em swing trade e day trade, né? O aconselhado é que essas operações de compra, principalmente, sejam feitas quando se tem essa tendência de alta, né? Da mesma forma, operações de venda quando se tem uma tendência de baixa. Não que é uma regra, né? Mas é o aconselhado. Mas tem gente, e daí depende muito da estratégia de cada um, tem estratégias de todos os tipos, inclusive que operam contra a tendência. Mas até é o meu modo de operar, e eu vejo também muitos analistas que eu acompanho também utilizam dessa maneira, né? Me aconselham essa maneira. Então, quando você tem uma tendência de alta, compra, no caso swing trade, para swing trade, day trade. Uma tendência de baixa, venda. Quando a gente está pensando aí já num position trade, você pensa sempre em comprar mais barato, né, e vender mais caro, obviamente. Na verdade, isso é a premissa do mercado, né? Você vende para você ter lucro, vende. Se você quer ter um lucro numa compra de uma ação, então você compra mais barato, vende mais caro. É óbvio, né? Às vezes até parece muito óbvio, mas muita gente esquece dessa premissa básica. Então, quando a gente pensa no position trade é um pouco diferente, porque aí nos momentos de baixa, né, é onde você estaria comprando aos poucos para depois, no longo prazo, médio e longo prazo, você ter um retorno por conta do seu preço médio. Então, isso muda um pouquinho, porque numa tendência de baixa, você estaria adquirindo as ações aos poucos para fazer um preço médio razoável para que, em médio e longo prazo, o valor dessa ação compense no momento da sua venda. E, nesse caso, numa tendência de alta, você estaria ou realizando, né, já no momento de um preço razoável que você já tenha do seu objetivo, você estaria realizando, por exemplo, o position trade. Então, não estaria comprando por conta de uma tendência de alta, que você estaria correndo o risco de comprar caro, vamos dizer assim. Completamente diferente, como eu disse, no caso do day trade e swing trade, onde a operação é menor, então você tem que aproveitar a tendência. Por isso que eu digo aconselhável, né? E por que disso, né? Onde entra aí a disciplina. Vamos ver esse outro caso aqui. Um gráfico da Petrobras, por exemplo. Imagina só, da mesma forma a gente traçando aí as tendências, nós temos aqui nesse período de março aí de 2014, uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, mais uma vez, que chegou-se no topo e depois começou-se uma pequena queda, que depois
houve uma realização, uma subida, uma pequena subida, depois novamente uma queda, e aí por fim, mostrou-se uma tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes. Então, imagina só, se você não tem aquela disciplina, né, tão importante que eu falei, e o objetivo bem claro, você, vamos dizer, está operando na modalidade de swing trade e até mesmo de day trade, né, pensando se fosse um gráfico aqui intraday, você está em uma tendência de alta, então vamos aproveitar, né? Compra. Tendência de alta, vamos comprar. Então, uma operação clássica aqui, um rompimento, por exemplo, de um topo, por exemplo, aqui eu estaria comprando, e aí vamos dizer que o meu stop estaria aqui, então deixei correr por alguns dias, chegou até meses, até um mês, por exemplo, e aqui subiu novamente. E aí eu não estopei, né? E estou lucrando. Quando chegou lá no topo, se meu alvo não tinha sido atingido, né? E aí muito importante dizer aqui do objetivo, qual que era o seu objetivo? Talvez aqui já tivesse atingido o seu objetivo e você já estaria realizando esse lucro. Mas caso não fosse, você começou a ver uma queda do mercado. E aí você começa a falar assim, será? E agora? O que vai acontecer? E aí você espera. Seu stop estava aqui, né? Lembre-se disso. Então, vem uma queda, vem uma queda, vem uma queda. Opa, quase que chegou no meu stop. Ou chegou no meu stop. Aí você fala assim, nossa, mas eu não vendi nesse período aqui. Agora eu vou esperar. Acho que vai dar uma subida, é só uma realização, vai voltar. Gente, aí entra a disciplina. Como eu disse para vocês, não tinha uma definição do objetivo bem claro antes da operação. Depois não houve uma disciplina para, se atingir o seu stop, é hora de vender. E já poderia estar até armado esse stop para que você não fique suscetível a emoções ali do mercado, que é muito importante isso. Você acaba sofrendo ali as emoções e aí operando de forma errada. Por isso a indicação de sempre deixar claro já o seu objetivo antes e já as operações armadas, no caso de day trade e swing trade. Então você não estopou aqui pensando, não, vai dar uma reviravolta, vai voltar e vai subir de novo. Ok, aí sobe, você fala aí, ó, tá vendo? Falei, eu sabia. Aí desce de novo. E aí o que acontece? Desceu, aí você já desesperou, tentou realizar de novo e não voltou, desceu e veio parar aqui embaixo. O que aconteceu? Você perdeu aí onde poderia estar ganhando nesse período, com um objetivo bem claro, com uma estratégia bem clara e já armada. Deixou de estopar aqui, caso fosse atingido o stop, e perdeu o stop de R$17 mais ou menos, e veio parar em R$8, ou seja, perdeu aí 50%, vamos dizer, do seu capital. Tá vendo, gente? Eu queria deixar para vocês era essa dica de o quanto é importante a disciplina e os objetivos no mercado diante do perfil que você tem. No caso aqui, que a gente mostrou um perfil mais arrojado, onde costuma se operar no mercado de capitais.